Na continuação destes módulos sobre estruturas e propriedades de compostos iónicos, íamos agora tentar falar um bocadinho sobre as propriedades. Claro que nos compostos iónicos há algumas propriedades que nós podemos prever mesmo sem estar a tentar desenvolver nenhuma teoria. Uma delas é prever a dureza dos compostos iónicos. E é fácil prever que os compostos são todos duros e frágeis. E porquê é que os compostos são duros e frágeis? Pela simples razão de que são constituídos por cargas negativas e positivas. E qualquer deformação que eu tente fazer a um composto iónico, ao fazer escorregar as várias camadas dos átomos empacotados, eu vou aproximar cargas negativas de cargas negativas e cargas positivas de cargas positivas, que, como são cargas do mesmo sinal, repelem-se, obrigam o material a partir-se. Portanto, todos os compostos iónicos são duros, porque têm os seus átomos presos por forças entre cargas, por interações de Coulomb, e, por outro lado, são muito frágeis, porque qualquer deslocamento das suas camadas de átomos, ou neste caso de íons, obriga à destruição do material. Mas podemos tentar prever, por exemplo, outras propriedades. Por exemplo, também podemos prever que todos os compostos iónicos são isoladores. Por exemplo, se eu fizer um diagrama de bandas de um composto iónico, portanto, partindo, por exemplo, do íon positivo, vamos imaginar que tenho aqui uma orbital do íon positivo e tenho aqui uma orbital do íon negativo, que normalmente num composto iónico estão muito afastadas uma da outra, e vou formar a orbital ligante e a orbital antiligante, que obviamente, devido a esta separação energética, esta orbital ligante é essencialmente uma orbital do anião e a orbital antiligante é uma orbital do cation. Como estas orbitais estão centradas nos átomos, são essencialmente orbitais atómicas, estão mais confinadas no espaço e a sua sobreposição com as vizinhas na rede cristalina é muito baixa. Portanto, a largura da banda que se vai formar quer na antiligante, quer na ligante, é uma largura de banda muito pequena, com um gap entre a banda de valência, onde estão os eletrões, e a banda de condução muito elevada. E por isso, devido a este elevado hiato entre a banda de valência e a banda de condução, todos os compostos iónicos são isoladores. Mas eu posso tentar também querer prever propriedades como temperaturas de fusão, tal como previ nos metais. Vamos imaginar até com um problema em concreto que eu queria prever as temperaturas de fusão, comparar as temperaturas de fusão, por exemplo, de compostos como o cloreto de sódio, o cloreto de potássio ou o cloreto de cálcio. Portanto, eu queria tinha 3 compostos iónicos e queria comparar as suas temperaturas de fusão. Tal como nos metais defini uma coisa que era a energia de coesão, aqui nos compostos iónicos vou definir uma coisa semelhante, que é a energia reticular, que é a energia necessária para pegar numa mole de composto iónico e transformá-la nos seus íons em fase gasosa. Portanto, esta energia reticular vai depender das forças das ligações entre os íons. E que forças são essas? Por um lado, eu vou ter interações de Coulomb, cuja energia há de ser proporcional a 1 sobre R, portanto, há de ser proporcional às cargas, se quiserem, há de ser proporcional à carga do cation, à carga do anião e inversamente proporcional à distância entre o cation e o anião, portanto, são interações entre os vários íons, portanto, há de ser um somatório de todas as interações possíveis de Coulomb que existem na rede cristalina, e uma outra parte, que eu vou chamar o linha, que há de ter a ver com as repulsões entre as nuvens eletrónicas. Reparem, se eu tiver um cation e um anião lado a lado, eu posso ter aqui 2 átomos, um cation e um anião lado a lado, este pode ser positivo e este pode ser negativo, mas eu na nuvem eletrónica só tenho eletrões e todos os eletrões são negativos. Portanto, quando os átomos se tocam, independentemente dos seus centros terem carga diferente, a sua periferia é sempre negativa. E, portanto, há sempre repulsões das nuvens eletrónicas. E, normalmente, esta energia, que é repulsiva, é proporcional a 1 sobre R levantado a um expoente n, em que este n depende da linha da tabela periódica em que estamos e varia entre 5 para o primeiro período da tabela periódica e vai até 12 para o quinto período. Portanto, em média, para os íons normais dos compostos iónicos que nós encontramos, o n andará à volta de 7, 9, 10 e, portanto, será um valor dessa ordem de grandeza. Portanto, será uma dependência muito forte da distância. E quando eu vou combinar estas duas expressões e tentar ver qual é a distância de equilíbrio que eu obtenho, reparem que eu posso dizer que a minha energia total é a soma destas duas energias, a atrativa entre íons e a repulsiva entre nuvens eletrónicas, e
posso minimizar fazendo uma derivada da função soma destas duas interações e igualando a zero. Quando eu faço isso, eu obtenho uma expressão a que vou chamar energia reticular, portanto, a tal energia que vai estar relacionada com a força das ligações entre os íons, que vai ser proporcional a uma constante que se chama constante Madelung e que só depende da estrutura do arranjo espacial dos íons, portanto, e dentro desse arranjo espacial dos íons, se é hexagonal compacta, se é cúbica de faces centradas, se é cúbica de corpo centrado, essencialmente da estequiometria do composto iónico, portanto, se é um cationo para um anião ou um cationo para dois aniões ou outras estequiometrias possíveis, vai depender da carga do cationo e da carga do anião, vai depender da distância entre os íons e vai ter um parâmetro que depende deste fator N, que tinha a ver com o período da tabela periódica em que nós estávamos na interação entre nuvens eletrónicas. Uma das primeiras coisas que nós podemos verificar é que se eu disse que o N anda sempre entre 7, 9, 10, 12, este 1 sobre N é sempre à volta de 0,1. Como eu só quero fazer uma análise qualitativa, 1 menos 0,1 dá 0,9, portanto eu não estou preocupado com um erro de 10% e, portanto, eu vou, pura e simplesmente, ignorar este termo da compressibilidade da nuvem eletrónica. E vou-me concentrar apenas nas cargas dos íons e dos cationos e na distância entre os íons e na constante Madelung. E, portanto, se eu quiser aplicar isto aqui a este composto, eu posso ver, por exemplo, quando comparo o NaCl e o KCl, eu verifico que têm a mesma estequiometria, 1 para 1, 1 para 1. E, portanto, a constante Madelung há de ser muito semelhante. Quando comparo as cargas, também vejo que a carga de sódio é mais 1, a carga de potássio é mais 1, a carga do cloro é menos 1. Portanto, o produto das cargas também há de ser o mesmo. Portanto, o único fator que pode ser diferente entre estes dois compostos é a distância entre os seus íons. Como sei que o K está no quarto período da tabela periódica e o sódio está no terceiro, então eu sei que o raio do potássio é muito maior que o raio do sódio e então a distância entre íons no KCl há de ser muito maior que no NaCl. Como a distância está em denominador, quanto maior for a distância, menor a energia reticular. Então eu posso dizer que o KCl, a temperatura de fusão do KCl há de ser menor que a temperatura de fusão do NaCl, porque no NaCl os íons estão mais juntos uns dos outros. Mas agora queria comparar qualquer um destes com o cloreto de cálcio. E reparem que aqui o grande fator de diferença é o facto de eu ter apenas um anião com uma carga menos 1, mas tenho um cationo com carga mais 2. Portanto, este produto fica ao dobro do que era antes. E a constante Madelung, também num composto que tem uma estequiometria de 1 para 2, é maior do que a constante Madelung num composto que tem estequiometria de 1 para 1. Portanto, ambos os fatores, quer a constante Madelung, quer o produto das cargas, fazem com que a temperatura do cloreto de cálcio, de fusão do cloreto de cálcio, seja muito maior que a dos outros dois. Portanto, a temperatura de fusão do CaCl2 é muito maior que a temperatura de fusão do NaCl ou que a temperatura de fusão do KCl. E, portanto, eu, quantificando a energia reticular em termos das cargas entre os íons, da distância entre os íons e da constante Madelung, consigo comparar as propriedades, nomeadamente a temperatura de fusão, de qualquer composto iónico.